Olá, meu nome é Edi Frediani, eu sou coach em comunicação e relacionamento interpessoal. E a partir de hoje vamos nos encontrar semanalmente para te dar dicas de como se relacionar e falar em público para uma ou 1 milhão de pessoas. Isso mesmo, saber falar em público é competência necessária para todos os profissionais, inclusive você. Antes de dar início às dicas sobre como falar em público, é importante que você entenda o verdadeiro significado da palavra comunicação. Isso mesmo, que nada mais é que o processo de criar e compartilhar significados através da transmissão e troca de símbolos. Para isso, é necessário que haja uma interação entre as pessoas e os meios mecânicos utilizados. Inclusive este aqui, que eu estou usando agora, que é o microfone. E vamos lá, então. A comunicação é utilizada com os mais diversos propósitos, como, por exemplo, dar, receber ou trocar informações. Tudo isso para você iniciar, manter ou até dar um fim a um relacionamento, por exemplo. Até para você se dar bem em uma situação, ganhando ou mantendo o controle dela ou sobre os outros. Tudo isso é comunicação. O simples fato de expressar nossos sentimentos, pensamentos, pretensões ou decisões faz com que exercitamos a comunicação. Mas, o que isso tem a ver com o nosso tema? Como falar para 1 ou 1 milhão de pessoas? Tudo! Isso mesmo, tem tudo. Sabe por quê? Porque para falar bem em público, você precisa dominar a sua comunicação. Desta forma, conseguirá persuadir com as demais pessoas de forma simples, tranquila e objetiva. Bom, agora sim, vamos falar sobre a arte de falar em público. Falar em público pode ser um grande problema para muitos, e é. Alguns por timidez, outros por insegurança, enfim, existem vários motivos que travam as pessoas na hora de transmitir alguma mensagem para um determinado público. E na atual situação em que vivemos, gente, saber se comunicar de forma correta é fundamental para qualquer área de nossa vida, principalmente no campo profissional ou educacional, inclusive. Antes de falar em público, a pessoa que for se apresentar, ela deve se preparar, seguir alguns passos, fazer alguns macetes, isso mesmo, para não errar e passar confiança na hora de falar. Conhecer o público, entender bem sobre o assunto, usar materiais que acrescentem na apresentação, são algumas medidas que devemos, e que devem ser tomadas para passar confiança, além de uma mensagem clara e objetiva para o seu público-alvo. Então, vamos entender um pouquinho. Por isso, gente, que é importante você se preparar, que você se prepare mesmo. Como? Leia bastante. Gente, leitura é tudo para quem quer se comunicar. Isso mesmo. Olha só, procure falar para o público, procure entender qual o público você vai falar. Como, por exemplo, eu vou fazer uma palestra para jovens. Não, eu vou dar dicas para adultos, para os meus professores, para os diretores, para os empresários, para o pessoal da produção de uma fábrica, por exemplo, né? E para que sua linguagem seja ajustada para o determinado público,
nós teremos dicas incríveis e impactantes. Bem, e nessa questão entra a importância de quem? Da oratória. Isso mesmo. Bem, gente, a oratória é o poder de falar em público. Seu objetivo é saber convencer qualquer pessoa sobre qualquer assunto. Por exemplo, a venda de uma caneta sem tinta. Já te passou pela cabeça vender uma caneta sem tinta? Não? Exatamente, mas é uma ideia absurda, não é? Pois, pela ótica da maioria das pessoas, ela não tem utilidade nenhuma. Uma caneta sem tinta tem utilidade. Mas, quando alguém domina a oratória, vende o produto. Ela cria outra visão sobre esta caneta sem tinta, achando a utilidade e mostrando a importância para a sua vida. Isso mesmo. Portanto, uma pessoa que domina a oratória consegue a atenção e a credibilidade de seu público o tempo todo. E por isso, agora vamos falar de planejamento. Como se planejar? Como já dito antes de sua apresentação, é necessário conhecer o seu público-alvo, o grupo ou a plateia para quem você irá falar. Lembrando que este público pode ser 1 ou 1 milhão de pessoas. Deu frio na barriga? Não, mas vamos lá. Importantíssimo alguns tópicos. O domínio do assunto. Um outro mandamento para fazer uma apresentação de sucesso é algo que parece óbvio, mas que nem sempre é seguido por quem vai falar para um grupo ou uma plateia. Então, procure dominar o assunto que vai ser exposto. Estar familiarizado com o tema a ser abordado é fundamental, gente. É fundamental. Nada pior do que demonstrar insegurança ou desinformação a respeito do que está falando. Por isso, ao ser convidado para expor suas ideias em público, prepare-se lendo a respeito do assunto, pesquisando as novidades, conversando com pessoas da área para ouvir diferentes pontos de vista. Enfim, saiba o que você vai falar, entenda o que você vai falar. Outra dica importante é procurar conhecer detalhes sobre o evento. Aqui eu listei alguns aspectos importantíssimos que você deve observar antes de organizar a sua apresentação, a sua palestra, o seu trabalho. Então, vamos lá. Quem será sua plateia? Qual a faixa etária e nível de ocupação dos participantes? Eles são formados em quê? Eles vêm de onde? Qual o segmento que eles vivem, que eles trabalham? Outro tópico. Qual o nível de conhecimento que a plateia possui do tema? Com quem eu vou falar? Porque aí você vai entender o que você pode passar. Quanto tempo você terá para a sua participação? É essencial você saber e calcular quanto tempo você tem ali para expor as suas ideias. Saber se o público foi obrigado a participar ou estão ali por vontade própria. Isso acontece muito, principalmente nas empresas. Próximo tópico. Quais são as expectativas para a plateia em relação à sua apresentação e ao evento como um todo? E em qual momento do dia você vai fazer a apresentação? Esse é importante. Por quê? Porque falar às 8 horas da manhã de segunda-feira, por exemplo, é diferente de falar às 14 horas da quarta-feira, por exemplo. Então, vamos ficar atentos aos detalhes e às dicas. Bem, aqui eu termino a primeira parte que traz dicas para você de como falar para 1 ou 1 milhão de pessoas. No próximo vídeo,
vamos continuar a falar sobre o tema, destacando o segundo ponto que deve observar na hora de montar a sua apresentação, que é qual? Identificar qual a mensagem que você quer passar para o seu público. Essa dica é importantíssima, hein? Então não perca. E procure se atualizar sempre, 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 sempre. Para isso, eu estou aqui para colaborar com você, para te ajudar. Então, curta a minha página do Facebook, Coach Edi Frediani, além, é claro, de se inscrever no meu canal do YouTube, que é Edi Frediani Coach, ok? Te espero lá. Então, em algum local aqui, ou para cima ou para baixo, enfim, vai ter um ícone para você clicar e se inscrever, ou então clicar e curtir, ok? Mantenha-se sempre bem informado sobre como falar para 1 ou 1 milhão de pessoas. Então, até o próximo vídeo. E olha, deixe seu comentário, suas perguntas, suas dúvidas, que eu estarei aqui toda semana com você. Até a próxima.